Fala pessoal, aqui é o professor Thiago da UFMG e a gente está gravando aqui uma série de vídeos sobre fontes de alimentação linear para o nosso canal, né? E até o momento a gente discutiu algumas estruturas que constroem uma fonte de tensão, né? Uma fonte de alimentação, que basicamente é isso que está aqui na tela, né? A gente tem a nossa rede elétrica, que é a nossa tomada, de onde vai sair a nossa energia, que nós temos aqui no Brasil uma rede que tem um formato senoidal de 60 Hz e 127 volts ou 220 volts monofásicos. A gente passa por um transformador abaixador que vai escalonar esse nível de tensão e produzir uma senoide com amplitude um pouquinho menor. Um retificador, a gente discutiu nos outros vídeos 3 diferentes tipos de retificador que a gente pode utilizar em fontes, né? E um filtro capacitivo para tentar amortizar um pouquinho as oscilações que esse retificador pode produzir. Onde que a gente está na nossa forma de onda de tensão? A gente está com esse formato aqui, né? Onde a gente tem um nível contínuo já mais próximo do pico dessa senoide no secundário do transformador e um ripple, que é essa ondulação de tensão provocada pela carga e descarga do capacitor sobre a carga que a gente está alimentando, beleza? Agora, o que a gente quer no final das contas? A gente quer ter uma tensão de saída que é um pouco mais contínua, um pouco menos ondulatória, né? E também fazer com que a nossa fonte tenha essa tensão contínua na saída, independente de perturbações, tanto na rede elétrica quanto na carga que ela está alimentando. Tá, e hoje o que a gente vai fazer? A gente vai discutir como que a gente pode evoluir essa estrutura para ter um regulador de tensão, ou seja, melhorar a regulação da fonte. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de regulação de fonte, eu estou falando o seguinte: eu quero manter a tensão de saída dessa fonte constante, com valor médio constante, independente de variações na rede elétrica e na carga, como eu comentei agora. Então a gente tem duas figuras de mérito que vão nos ajudar a medir essa regulação, que é a regulação de linha, que mede o quanto que a saída da fonte varia em função de perturbações da alimentação do circuito, no caso aqui a rede elétrica. A gente pode quantificar essa regulação de linha basicamente de duas formas. A gente pode medir essa regulação de linha, eu chamei aqui de RL, como sendo a variação da tensão de saída, da tensão média de saída, em função de uma variação da tensão RMS, por exemplo, da rede de entrada, né? Ou eu posso fazer uma conta um pouquinho mais diferente, onde eu vou ver para uma faixa de variação da tensão de entrada que eu aceito, que eu tenho como referência de projeto, eu vou ver quanto que a tensão média de saída vai variar naquela faixa. E eu vou pegar esse delta de variação e dividir pelo valor nominal da tensão de saída e multiplicar por 100%. As duas coisas me dão uma noção da regulação de tensão, mas elas medem coisas diferentes. Uma vai medir quantos volts a minha tensão de saída varia para cada variação de 1 volt na minha tensão de entrada, e a outra equação mede quantos por cento da minha tensão nominal vai ter de variação dentro de uma faixa aceitável de perturbação na entrada. Por exemplo, se eu tiver 15% de variação na minha tensão de entrada, né, mais ou menos ali, que é, por exemplo, aqui em Minas Gerais a CEMIG pode ter essa variação, quantos por cento de variação na saída eu vou ter? Quanto menor for esse número, mais bem regulada é a nossa fonte. Beleza. Regulação de carga é outra métrica, que vai medir quanto que a tensão de saída varia para variações da corrente de carga, né? E também eu posso medir isso de duas formas, como sendo a variação de tensão para a variação de carga, ou seja, quantos volts a minha tensão varia para cada ampere de variação de carga, ou quantos por cento a minha tensão varia para uma faixa de variação de carga aceitável. Beleza? São duas métricas aqui. Só para a gente ter aqui um exemplo, né? Eu peguei esse retificador aqui com filtro, eu projetei isso no LT Spice com esses parâmetros aí que eu falei para vocês, né? Eu coloquei um secundário de 14 volts, 60 Hz, que é normal, um capacitor de 4.700 microfarads, uma resistência de 20 ohms. Isso vai nos dar uma tensão média de 15,2 volts e uma potência de saída de 16,8 watts. São os valores nominais. Aí eu fiz o seguinte, aí eu assumi o seguinte, que a minha tensão de entrada pode variar mais ou menos 15%. E aí eu simulei isso, variei a minha tensão de secundário de mais ou menos 15% e medi os dois parâmetros, né? Eu medi então que para cada volt que a minha tensão de entrada varia, a minha regulação de linha me dá 0,96 volts na minha saída, ou seja, basicamente eu não tenho regulação, né? Porque cada volt me deu quase 1 volt também de saída de variação. Isso me diz, na verdade, que a minha fonte vai variar a sua tensão de saída acompanhando perturbações na minha tensão de entrada. Isso não é legal, isso não é uma boa fonte, né? Em relação à perturbação, né, para uma faixa de mais ou menos 15%, isso me provocou uma variação de 32% na minha tensão média de saída. Ou seja, é uma fonte realmente muito ruim, né? Porque
30% de variação no máximo e provoca 33% de variação na saída. Então, ou seja, realmente ela acompanha a entrada e isso não é bom. Qualquer perturbação na entrada passa para a saída. Isso não é legal. A minha regulação de carga, eu fiz essa variação variando o seguinte, de 0 watts até uma sobrecarga de 50%. Por exemplo, isso é uma métrica que eu coloquei. Isso me faz ter uma regulação de carga de menos 0,75 volts por ampere. Né? Para cada ampere que eu aumento a minha carga, eu caio 0,75 volts em 15. Então, uma regulação razoável, né? Que me dá uma regulação de carga de 5,7% na faixa escolhida. Então o que a gente pode dizer sobre essa fonte só com retificador e filtro? A gente pode dizer que essa fonte não tem regulação de linha, ou seja, qualquer perturbação no valor RMS da minha tensão de rede vai ser transportada quase que diretamente para a minha saída, isso é muito ruim, mas ela tem uma regulação de carga razoável, né? Agora a questão como que a gente pode melhorar isso? Tá. Para isso, a gente tem que lançar mão do que a gente chama de regulador de tensão, que é um circuito eletrônico que vai ficar entre o meu capacitor e a minha carga e vai permitir que variações de tensão ou variações de carga não provoquem grandes variações na tensão de saída da minha fonte, beleza? Ou seja, que se eu tiver uma tensão de saída lá ondulatória, eu vou criar uma tensão de saída que é um pouquinho menor, mas que vai ficar completamente contínua, que esse é o nosso objetivo. Existem várias formas de eu construir esse regulador de tensão, mas nesse vídeo a gente vai abordar o regulador shunt, que é um regulador Zener, que é um regulador muito comum, beleza? Bom, para a gente continuar, o que eu preciso saber? Eu preciso saber como é que o Zener funciona, né? Então, o que é o Zener? O Zener é um diodo, como qualquer outro. Se eu definir aqui a tensão nesse Zener como a tensão de anodo-cátodo, com aquela polaridade que eu estou mostrando ali na figura, e com uma corrente de diodo nesse sentido, eu posso tentar entender o comportamento através de um gráfico. Né? Na polarização direta, o Zener funciona como um diodo normal, com uma tensão de joelho ali de 0,7 volts. Ou seja, a partir de 0,7 ele conduz, abaixo de 0,7 volts ele basicamente vira uma chave aberta. Agora, o Zener é interessante para o outro lado, para o lado da polarização reversa, porque vai existir um outro nível de tensão, que é chamado de tensão de Zener, onde ele também começa a conduzir reversamente. A questão é que, se a gente olhar um catálogo de Zener, como esse aqui, a gente vê que a gente tem diversas tensões de Zener que a gente pode escolher para a mesma classe de diodos. Né? Outra coisa interessante para a gente olhar aqui dos datasheets é que tem várias outras informações que podem nos ajudar a selecionar ou utilizar um Zener nos nossos projetos. Beleza, vamos tentar entender isso no gráfico. Repetindo aqui a curva de polarização reversa do Zener, quais são os parâmetros importantes que a gente vai encontrar no datasheet, que eu acabei de mostrar? Primeiro, a gente tem a tensão de Zener, a tensão de catálogo que eu mostrei para vocês ali, ela é definida por uma corrente de teste, que eu chamo aqui de IZT, que é corrente de Zener de teste, beleza? Aquele é o ponto onde o fabricante testou o dispositivo e falou que a tensão dele era aquela de catálogo, beleza? Outra informação importante é que neste ponto eu posso traçar uma reta tangente e eu vou calcular uma resistência, né? Uma resistência de Zener, que é definida daquela forma. Então, a impedância de Zener de teste ela é definida naquele ponto, beleza? Outro ponto importante que fala no catálogo é a corrente de joelho, que é o IZK, né? Que é a mínima corrente na qual o diodo Zener começa a conduzir reversamente. Seria aquela correntezinha onde ele sai daquela região onde ele não conduz nada para começar a conduzir. Então, a mínima corrente na qual eu posso operar o Zener reversamente, né? Ele também nos fala qual que é a inclinação da curva naquele ponto, que é a impedância de joelho, tá? Então, basicamente, são essas 4 informações que nos interessam no datasheet. Se eu voltar para o datasheet que eu acabei de mostrar para vocês, aqui estão as correntes. Aqui é a corrente de teste, esse ZT1, que é a maior, né? E aqui está a impedância naquele ponto, a resistência naquele ponto, né? Aqui eu tenho a corrente de joelho, né? E aqui está a impedância no ponto de joelho. Então, interessante. Aqui ele também dá outras informações, como a corrente de fuga, que não tem muita importância. Ele dá a corrente de surto, também que não tem muita importância para nossos projetos. Mas então o que importa é o que eu mostrei para vocês. A tensão de Zener, que é a tensão de catálogo, a corrente de teste, a corrente de joelho, a impedância de teste de joelho. Beleza? São essas 5 informações que nos interessam. Beleza? Tá. Uma vez entendido como o Zener funciona, para o que nos interessa, vamos para frente. Agora vamos tentar entender um pouquinho como que esse Zener, esse circuito aqui com o regulador shunt,
vai contribuir para melhorar a regulação de tensão da nossa fonte. Então presta atenção no seguinte. Vou imaginar o seguinte, que eu tenho uma tensão de filtro, que é a tensão naquele capacitor que tem aquela ondulação ali, e que essa ondulação vai provocar uma corrente no Zener aqui, beleza? E vou imaginar que é o seguinte, eu projetei esse circuito de forma que a tensão média me provoca uma corrente de teste no Zener, só para a gente poder aproveitar o gráfico, tá? Então eu tenho ali uma corrente média no Zener, que é a corrente de teste, e em volta dela eu vou ter uma ondulação provocada pela ondulação de tensão no capacitor, beleza? Capacitor de entrada. Só que, como essa ondulação de corrente vai ser refletida para essa curva, a ondulação de tensão que eu vou observar é muito menor, tá vendo? Então, aquela faixa de corrente vai me provocar uma faixa de tensão sobre a tensão média do Zener muito menor. E com isso ele consegue comprimir essas perturbações que eu posso ter no meu circuito, beleza? É assim que ele funciona, ele aproveita essa curva muito íngreme de condução do Zener para manter a tensão de saída um pouco mais constante, ok? Bom, qual que é o segredo? O segredo é que para ele funcionar, eu tenho que garantir que o Zener está sempre polarizado, ou seja, que essa tensão média no Zener está numa faixa onde eu posso ter uma excursão de corrente que não vai fazer ele entrar na região de joelho. Então tem que tomar cuidado para eu não entrar na região de joelho e desconectar o Zener, beleza? Beleza? Fazendo isso, tá tudo certo. Bom, como é que a gente pode projetar esse circuito agora? Tem dois métodos. Tem um método rápido e tem um método um pouco mais detalhado. Vamos falar dos dois. O método rápido, basicamente, eu considero o seguinte, que eu tenho uma corrente de Zener sendo circulada e eu tenho uma corrente de carga. Essas duas correntes se somam e passam por esse resistor RZ. Além disso, eu vou assumir que eu tenho essa variação de tensão na entrada e que eu tenho lá um valor mínimo de tensão no capacitor, né, e um valor máximo, obviamente, né? Então a primeira coisa é o seguinte, eu tenho que selecionar um Zener cuja tensão de catálogo é menor que o valor mínimo dessa ondulação no meu barramento CC, que é a ondulação nesse capacitor. Né? Por quê? Porque aí eu garanto que eu tenho uma margem de tensão para não despolarizar o Zener e ele não desconectar, beleza? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou assumir que o ripple de tensão no Zener é muito baixo, né? E que a tensão de saída basicamente é a tensão de Zener de catálogo, beleza? Depois eu vou calcular o resistor RZ para que a corrente no Zener seja igual à corrente de teste, beleza? Ou seja, para que eu tenha aquela tensão de catálogo que eu estou procurando. Se eu fizer isso numa equação, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a tensão de entrada menos a tensão de Zener, que é a queda de tensão no meu resistor RZ, dividido pelas correntes que passam por ele, que é a corrente de teste do Zener mais a corrente de carga máxima. Se eu quero pegar o melhor caso, eu vou tentar ver na corrente máxima de carga e na tensão mínima do meu capacitor. Né? E aí eu vou ter uma condição que faça com que o Zener sempre esteja polarizado, que é o nosso objetivo. Tá? Uma vez calculado esse resistor, óbvio, eu vou tentar achar um valor comercial próximo do que eu calculei, eu tenho duas coisas para fazer ainda. Eu tenho que calcular qual que é a potência que o Zener tem que consumir e qual que é a potência desse resistor. A potência do Zener a gente calcula da seguinte forma. A potência do Zener que eu tenho que selecionar, ela tem que ser maior do que a tensão de Zener de catálogo vezes a soma da corrente de Zener mais a corrente de carga. Por que eu estou somando a corrente de carga aqui? Porque se por acaso a carga sair, ou seja, a corrente de carga for para zero, como eu estou assumindo que a tensão de Zener não muda, aquela corrente que eu assumi que passa no resistor RZ, ela vai continuar passando no resistor RZ, só que agora ela vai toda para o Zener. E com isso o Zener vai acabar dissipando uma potência bem mais alta do que numa operação normal. Né? Eu tenho que prever isso. A potência no resistor eu calculo como sendo maior do que 2 vezes a potência máxima dissipada no componente, que vai ser a tensão máxima no capacitor menos a tensão de Zener, né? Que é a tensão no resistor máxima que eu vou ter, vezes a corrente de Zener de teste mais a corrente máxima de carga. Né? Ou seja, estou pegando o pior caso nas duas faixas. E eu multiplico por 2 por quê? Porque normalmente resistores, quando você pega lá um resistor de 1 watt e você põe 1 watt nele, ele aquece tanto que as soldas que eu tenho na minha placa vão dissoldar, vão ficar líquidas. Então eu tenho que dobrar a minha capacidade de potência para ele ficar frio. Né? Então normalmente é assim que a gente faz com resistores. A gente sempre calcula ele para aguentar o dobro de potência que o meu circuito demanda, beleza? Tranquilo? Então vamos para frente. O método detalhado é um pouquinho mais chato. O que ele faz? Ele tenta usar mais informações do datasheet. Então o que ele faz, na verdade, é modelar o Zener por esse circuito, onde eu basicamente tenho o RZ, que é a resistência de teste do Zener,
e eu modelo a parte interna dele como um VZO, que é uma tensão nominal. Como que eu calculo esse VZO? Eu pego lá os parâmetros de teste, né, e calculo como sendo a tensão de teste do meu dispositivo menos a corrente de teste vezes a resistência naquele ponto. Ou seja, eu tento tirar a queda de tensão da resistência do Zener e eu vou encontrar esse valor nominal aí, beleza? Então é uma definição matemática, tá bom? Uma vez feito isso, eu posso tentar equacionar qual que é a tensão de saída. A tensão de saída pode ser calculada a partir da queda de tensão no resistor RZ, que é a tensão do filtro menos a queda de tensão no resistor RZ, que está equacionado ali, ou como sendo a tensão no Zener, que é essa tensão VZO mais a queda de tensão no resistor que eu estou modelando ali. Se eu utilizar agora essa igualdade, eu posso achar uma expressão para a resistência RZ, né, essa expressão genérica. E aí eu posso, basicamente, tentar encontrar um pior caso para eu projetar o meu resistor, que é basicamente isso. Eu vou projetar o meu resistor para a tensão mínima no meu filtro, uma corrente mínima que eu quero que opere o meu Zener, que pode ser a corrente de teste, e a máxima corrente de carga. Então eu vou tentar fazer uma condição que é o pior caso, ou seja, que produza a menor corrente possível no Zener, para garantir que, nesse caso, o Zener continua funcionando, né? E aí eu calculo meu RZ dali. Só que a partir dessa equação, eu posso fazer dois testes. Eu posso agora tentar equacionar qual que é a corrente de Zener, né? Então eu remodelo ali aquela equação lá de cima e vou encontrar essa expressão. A partir disso, eu posso calcular dois parâmetros, que é o seguinte: qual que é a máxima corrente que vai passar pelo Zener, né? Pegando, por exemplo, a máxima tensão no filtro e a mínima corrente de carga, então vou ter uma corrente maior sendo injetada no meu Zener, e também qual que é a corrente mínima do Zener, que é o caso onde eu tenho a menor tensão no meu barramento CC e a maior corrente, que na verdade é o ponto onde eu projetei o meu resistor. Provavelmente aqui vai dar o ponto de projeto do resistor. O que eu tenho que garantir aqui? Que eu tenho que ter uma faixa de corrente que vai para o Zener, né? A corrente máxima, ela me determina qual que é a potência que o Zener vai dissipar. E a corrente mínima vai determinar se eu vou manter ou não a polarização do Zener. Então, eu tenho que ter uma noção de quanto que eu quero de potência, porque se a corrente máxima vai me gerar muita potência, eu não quero, eu tenho que aumentar o meu resistor para de reduzir essa corrente. Ao mesmo tempo, se eu quero mais margem de polarização para a corrente mínima, eu tenho que diminuir meu resistor para manter essa corrente ali. Então eu tenho um cobertor curto que eu tenho que ficar manejando, e a partir dessas equações eu consigo avaliar isso, tá? É um pouquinho chato para fazer. Eu particularmente não uso essas equações, mas é algo mais detalhado que eu posso usar. Bom, uma vez entendido todo esse equacionamento, tem algumas coisas muito importantes para a gente conversar. Então peguei aqui de novo a equação do Zener, e a gente tem que entender o seguinte: olha, se eu tenho o meu shunt, né, e por um acaso eu tiro a minha carga, o que vai acontecer? A corrente de carga vai para zero. E como a gente já tinha comentado um pouquinho atrás aí, isso vai fazer com que a corrente de Zener aumente. Então, com isso, né, o Zener tem que ser selecionado para aguentar uma corrente relativamente alta, né? Essa corrente máxima, né, a gente pode calcular a partir daquela equação. No pior caso possível, né, quando eu tiro a carga, né? E aí a potência dissipada nesse ponto eu posso calcular como sendo a tensão VZO, que a gente calculou vezes a corrente máxima, mais a potência dissipada no resistorzinho que eu estou modelando no meu Zener, que é o RZ vezes a corrente máxima ao quadrado. Beleza? Então é uma forma de calcular a potência máxima. E de novo, isso vem desse modelo. Agora, o que é importante saber? É muito difícil você encontrar no mercado Zeners com mais de 1 watt. Você encontra, mas eles são muito caros também. Então não é uma boa você montar fontes com potências mais elevadas, porque o Zener vai ser um elemento que vai te atrapalhar. E aí gera um problema, quer dizer que eu só posso utilizar fontes reguladas com 1 watt, ou no pior dos casos, uns 5 watts, que já é difícil e caro de arranjar. Não pode ser, né? Eu quero construir fontes com potências mais elevadas. E a questão é, como é que eu contorno esse problema? Né? Eu posso modificar um pouco a estrutura do regulador shunt que a gente vê normalmente na literatura, colocando junto com o meu Zener um transistor. E por que esse circuito vai nos ajudar? Porque nesse caso, a corrente que passa no resistor RZ, ela vai ser agora a corrente do Zener, a corrente de teste, por exemplo, mais a corrente de carga dividido pelo beta mais 1 desse transistor. Se eu escolher transistores com beta um pouco mais elevado, essa corrente extra vista pelo resistor RZ vai ficar desprezível.
E com isso, basicamente, o resistor RZ tem que conduzir a corrente de teste, que é uma corrente baixinha, né? E aí eu posso utilizar Zeners de 1 watt, de meio watt, para fazer essa fonte sem problema, né? E com isso, né, refletindo para o projeto do resistor RZ, esse resistor agora pode ser de um valor mais alto, com uma potência mais baixa também, beleza? Então é uma vantagem boa. O que está acontecendo, né? Essa montagem ela reduz a corrente IR e aumenta a resistência RZ, que é uma coisa que vai diminuir as potências que eu preciso lidar nesses dois elementos, a resistência RZ e o Zener. Ela, consequentemente, reduz a potência do Zener. Só que como que ela faz isso? Quem entrega a corrente de carga é o transistor, né? A corrente de carga agora não vem pelo Zener, ele vem pelo transistor, né? Permite então que eu atenda cargas mais elevadas, porque eu posso selecionar um transistor de potência mais alta para atender a demanda da carga. Só qual que é a questão agora? Eu tirei potência desse resistor RZ do Zener, o que é legal, mas eu transferi potência para o transistor. Eu tenho que calcular qual que é essa potência dissipada para o transistor para eu poder refrigerar isso num projeto térmico. Como é que a gente calcula essa potência? Basicamente, ela vai ser a queda de tensão VCE do transistor, que é basicamente a tensão de filtro, vou pegar a tensão máxima do filtro, menos a tensão de Zener, menos 0,7. Por quê? Porque entre a tensão de saída e o Zener, eu tenho uma queda de tensão aqui, que é o 0,7 da base emissor do meu transistor, né? E eu vou multiplicar isso pela corrente máxima de carga, beleza? Então aí eu tenho a potência dissipada no transistor e depois eu posso utilizar isso para dimensionar um dissipador para ele, beleza? Bom, então aí eu tenho uma estrutura funcional de um regulador de tensão a Zener, um regulador de tensão shunt, que eu posso utilizar para projetar fontes de alimentação de potências mais variadas. Fontes lineares de alimentação vão estar na ordem aí de alguns watts até no máximo 30 watts, talvez forçando muito uns 50 watts, então não são fontes de muita potência, mas já podem ser fontes um pouco mais úteis, né, para laboratório, para alimentação de alguns equipamentos, beleza? E aí, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, ajuda demais na divulgação do nosso vídeo. Se inscreva no canal, deixem comentários para ver se vocês gostaram dessa aula, se vocês têm alguma dúvida. E a gente se vê na próxima. Tchau!